Olá, pessoal! É muito bom estar na companhia de vocês, de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, sabendo que agora o ano de 2020 começou para valer. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Nesta edição, vamos dar vez e voz ao público feminino, principalmente por estarmos comemorando juntos o Dia Internacional da Mulher, nesse dia 8 de março, e por termos consciência da importância do universo feminino para nossas vidas. E vamos falar um pouco de uma importante ação do nosso projeto Prazer da Leitura, que estamos desenvolvendo em parceria com a Faceli, a Faculdade de Ensino Superior de Linhares, o projeto Para Ler Mulheres, que envolve grupo de leitura de livros escritos por escritoras. Paralelo à leitura de livros, nesses encontros, vamos debater também temas como violência contra a mulher, feminicídio, empoderamento da mulher, racismo, entre outras questões ligadas ao universo feminino. O nosso primeiro encontro aconteceu nesta quarta-feira, dia 4 de março, nas instalações da Faceli, envolvendo homens e mulheres. Eu só vejo, professor Pereira, sucesso nessa parceria. Eu aproveito para abrir um parênteses para parabenizar inicialmente o trabalho que você tem, e eu costumo dizer que você realmente é um guerreiro em meio de tantas e tantas situações adversas que a gente vê no nosso dia a dia. Você luta e levanta a bandeira da literatura, levanta a bandeira da leitura. Isso é importante, e principalmente nesse projeto que você traz à nossa faculdade Faceli, que é trazer a população junto com a comunidade acadêmica, mas que o pano de fundo, e eu percebo nesse projeto, é um só: é fazer com que as pessoas leiam, é saber fazer com que as pessoas, elas não apenas leiam por ler, mas a partir da leitura elas passam também a ter uma leitura e ter uma educação de mundo, de vida. Então eu tenho certeza que a proposta desse projeto de unir comunidade acadêmica, de unir pessoas, é em prol exatamente de fazer com que as pessoas se tornem cidadãos. E como essa proposta repercute na expectativa dos alunos da própria Faceli? Eu estou muito animada, eu achei uma proposta de projeto muito interessante, algo que eu não tenho visto muito nas escolas e não com muita frequência aqui na faculdade. Estou bastante animada e achei muito interessante. E participar da discussão sobre os temas transversais, feminicídio, violência contra a mulher, como é que está a sua expectativa? Eu estou muito animada, porque são temas muito importantes e a sociedade precisa falar sobre isso, A mulher precisa ser ouvida, a voz dela, precisa ser passada. Então é um tema que nós temos que conversar, que nós temos que ter vivência, E é um assunto muito atual e que a gente ainda vê se falar muito pouco sobre isso. Então eu fiquei muito animada quando falaram sobre os temas transversais, até porque nós, eu como futura pedagoga, vou poder passar esse ensino para os meus alunos. É um tema que sempre tem que estar circulando. E como sabemos, muitas das histórias contadas nos livros podem mudar nossas vidas. Na nossa coluna, O Livro da Minha Vida, desta edição. A dica de hoje é uma estreia, o primeiro livro de uma nova autora brasileira, Bia Onofre. O livro chama Restos de Nós. É a história de duas mulheres que, de várias formas, têm muita coisa em comum, apesar de estarem separadas por 150 anos. Maria Clara e Mariana têm os diários descobertos e é por meio das palavras delas próprias que a gente tem acesso ao mais íntimo das duas personagens. Elas têm como cenário o Rio de Janeiro, as duas histórias, uma no fim do século XIX, outra nos dias de hoje, e no diário elas compartilham o mais íntimo mesmo, o amor, as angústias, os dilemas morais, as insatisfações, os problemas nas relações, questões do universo feminino, importantes para a gente repensar num momento em que estão se batalhando tanto por igualdade para as mulheres. E para a entrevista dessa edição, para falar dessa parceria, nosso convidado é o professor Rodrigo Koffler.
Rodrigo, além de uma trajetória respeitável como professor do ensino superior, é diretor acadêmico da Faceli. O projeto é justamente você tentar fazer com que esse hábito seja, na realidade, praticado inicialmente, numa certa etapa da vida, e que depois vire uma rotina, o cotidiano das pessoas. E tem mais, essas pessoas, depois com esse hábito, elas vão disseminando esses hábitos em casa, com os filhos, né? E com isso faz com que a própria família, com o decorrer do tempo, venha, na realidade, englobar esses hábitos, que é o que a gente pretende, né? Uma sociedade culturalmente, né, mais desenvolvida, que tenham debates sérios, debates saudáveis, né? E é isso, na realidade, que a gente busca, né, com isso. É seguindo viagem nessa prazerosa parceria para ler mulheres que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Eu quero degustar e trazer para mim da leitura uma coisa muito prazerosa, que eu quero trazer isso para o meu cotidiano. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E dando seguimento a esse papo gostoso sobre leitura de bons livros, é fundamental que a gente mantenha o hábito da leitura e que possa fortalecer vínculos com os livros. Portanto, vamos compartilhar as sugestões da professora Alcenira Nogueira, aqui de Linhares, na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Para gostar de ler, tem que começar a ler. É essencial e eficaz dar início. Mas eu deixo 3 dicas fundamentais que valem a pena e com certeza dão certo. Primeira dica, escolha um livro que você goste. Comece a ler um livro que te atrai. Segunda dica, leia, de preferência, 2 livros por vez. Como assim? Eu vou ler parte de um capítulo de um livro e, se eu tenho condições, eu vou ler parte de outro capítulo de outro livro. Por que digo isso? Porque acelera a sua progressão literária e você consegue analisar um enredo de tal modo que a capacidade de interpretação é ampliada. Então, eu dou sempre a dica para os meus alunos que se dão bem, tá? Que têm excelentes resultados em interpretação, ter o hábito de ler 2 livros por vez. E aí vai do seu tempo. Se você tem condições de dispor meia hora do seu dia para leitura, excelente. Você vai distribuir 15 minutos para cada livro e com certeza o resultado é eficaz. Segundo, ler não é simplesmente parar para ler um livro. Ler é ler tudo à sua volta. É ler pessoas, é ler placas, é ler ambientes, é ouvir músicas, é ir ao cinema. Ler é avaliar esse mundo lindo que está à nossa volta. O nosso habitat, o nosso espaço, tudo isso é leitura. A maior dificuldade do ser humano hoje se dá justamente porque não consegue ler aquilo que tem à sua própria volta. Se ele não consegue dispor da leitura para ler aquilo que ele faz, aquilo que ele vive, aquilo que ele tem, consequentemente ele não será um bom leitor. Essas são as 3 dicas que eu tenho para hoje. Um grande abraço para vocês. E se o papo é sobre a leitura de livros de qualidade, que valem também para a nossa reflexão sobre o universo feminino, vamos acompanhar juntos a dica da nossa parceira Winnie Pereira, direto de Londres, na Inglaterra, na dica de livro. Vamos que vamos! Eu gostaria de fazer uma homenagem, uma dica literária aqui para que vocês comecem a ler mais, mulheres. Então, na dica de hoje, eu vou falar um pouco sobre esse livro, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, de Maya Angelou. Esse livro é tanto de uma autora, mulher,
uma poetisa muito famosa que infelizmente nos deixou em 2014, e fala também sobre o universo feminino. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1961 e ele inaugurou um novo estilo literário que é uma espécie de romance autobiográfico, porque aqui a Maya Angelou descreve os seus primeiros anos de vida até a sua fase de adolescência e o momento em que ela se considerou adulta. Então ela fala sobre a sua infância no sul dos Estados Unidos e faz uma passagem muito grande sobre a sua vivência como mulher negra, uma mulher negra de pele escura, nesse Estados Unidos dividido, segregado, até a sua vida no norte, na Filadélfia, quando ela tem 16 anos. Então essa é a minha dica de hoje. É um livro maravilhoso, uma leitura extremamente tocante, extremamente emocionante e ao mesmo tempo extremamente fácil e simples. Esse livro foi seguido por mais 5 autobiografias da mesma autora, mas esse é o best-seller e com certeza é o mais lido. Essa é a minha dica de hoje. Até mais! Como a leitura deve ser incentivada desde os anos iniciais da vida da meninada, vamos conhecer a iniciativa maravilhosa da menina Gabriela. Então vamos juntos para a nossa coluna Apaixonados pela Leitura. Era uma vez uma menina apaixonada pela leitura. Ficava horas e horas viajando nas histórias, nos contos, nos diversos personagens. Mas tinha um problema. Ela não estava satisfeita em apenas ler os livros e depois guardá-los. Foi aí que teve uma ideia que se tornou o sonho da sua vida: criar uma biblioteca em sua casa. Eis que o sonho de Gabriela se torna realidade e hoje ela tem a sua própria biblioteca. Mas não pense que para por aqui, ela quer mais. Que venha bastante gente, ler livro, pegar livro emprestado. Aí eu quero que venha mais gente. Para que tudo desse certo, a ajuda da mãe foi fundamental. Para Sandra, a filha é um exemplo. A Gabriela é uma criança muito saudável, muito feliz e é muito inteligente também. Então ela é uma pessoa muito abençoada, então por isso que eu acho que ela quer ajudar as outras pessoas também. O pai também aprovou a ideia e sabe a importância da leitura na vida de uma pessoa. Hoje a leitura é o principal, principalmente das crianças hoje, que às vezes fica só em computador. Claro que precisa, mas a leitura eu acho que é o primordial. Para que a biblioteca tenha mais visibilidade, também foi criada uma página na internet. Lá, todas as novidades são postadas. Agora que Gabriela já tem a sua biblioteca funcionando, ela precisa de ajuda. E deixa um recado para quem gostou da ideia. Quem quiser doar, pode doar, que eu estou esperando o livro. Se o contato com a literatura é fundamental para que as novas gerações peguem o gosto pela leitura de bons livros, assistam junto comigo a nossa coluna Participação de Telespectadores. Bom, eu sempre tive um auxílio dos meus pais, da minha família, né? Eles sempre me incentivaram muito a ler, mas os meus professores sempre tiveram uma influência muito grande nesse processo de leitura. Eles indicavam livros, eles me incentivavam e mostravam para mim que a melhor forma de eu viajar, de eu poder estudar, era lendo, porque ler é você viajar sem sair do lugar, é você entrar num mundo totalmente diferente. Meu pai e minha mãe sempre me incentivaram a ler porque eles acreditam que a leitura abrange novos mundos. Com a leitura você ganha conhecimento, não só para português, mas para várias outras matérias. E os meus professores sempre me incentivaram a ler. Eles acreditam na mesma forma, porque com a leitura, além de português, como eu disse, matemática, quando você for fazer alguma questão, você precisa saber interpretar. Então eu acredito que seja isso. É dando vez e voz às mulheres e às novas gerações de leitoras que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Então a perspectiva é a gente absorver cada vez mais esse conteúdo literário voltado para o público feminino, que a gente tem que realmente nos dar conta e nos deixar nos absorver cada vez mais. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o professor e diretor da Faceli, Rodrigo Koffler.
Ô, Rodrigo, levar o tema de leitura de livros para uma instituição igual a Faceli, que tem 3 cursos, né? Pedagogia, Administração e Direito. Como é que você percebe isso? Sempre é um ganho, né? Porque quanto mais você aguçar, na realidade, o incentivo, né, a abrir o conhecimento diversificado, melhor para a formação até mesmo dos alunos, independente de qual curso esteja, né? E a gente está com o projeto Para Ler Mulheres, né? Estivemos nas turmas da Faceli durante a semana visitando os alunos. E ontem, na noite de ontem, quarta-feira, nós fizemos o lançamento desse projeto. Esses encontros acontecerão uma vez por mês, a partir de leitura de livros. A receptividade foi muito bacana, uma presença maciça de alunos da própria faculdade e também algumas pessoas de fora da Faceli. E esse projeto, como nós já conversamos, ele objetiva, primeiro, estimular os nossos alunos ao hábito da leitura. De que maneira que você percebe, Rodrigo, que isso vai refletir no dia a dia do aluno, do estudante de administração, do estudante de pedagogia e do estudante de direito? É porque o hábito da leitura, no meu entender, ele ajuda ao aluno, primeiro, melhorar a comunicação dele, né? E também ele melhorar o entendimento na própria leitura como um todo, né? Por exemplo, se ele tem o hábito de ler, você pode ter certeza que ele vai escrever melhor, né? Ele vai conseguir sintetizar melhor e condensar melhor suas ideias na hora até de se comunicar, né? Isso profissionalmente é um ganho, né? Hoje Eu em sei. dia. No dia a dia do desenvolvimento do curso, Rodrigo, nós trabalhamos na Faceli com 3 áreas, né? São 3 cursos com áreas, de certa forma, na atividade do profissional diversas, mas que é bom quando esse pessoal estiver no exercício da função, que tenha um desenvolvimento intelectual além da formação técnica. Como é que é a sua percepção? Você que inclusive tem uma experiência bastante significativa como professor também. Olha, é justamente essa questão que é importante. Hoje em dia, as pessoas elas precisam de compreender que a formação técnica é apenas o início, né? Nós temos, na realidade, que buscar uma formação aprimorada, até mesmo com a interdisciplinariedade. Ou seja, quanto maior for o seu conhecimento geral, melhor para relacionamento, melhor para até mesmo para o dia a dia, né? Para você conseguir se expor e até mesmo se antenar melhor na sociedade que você vive. Ficar mais conectado com o momento histórico. E a leitura e debates, porque a leitura traz debate, né? Quando você lê temas variados, você começa a adquirir um conhecimento e esse conhecimento faz com que você tenha argumentos para um debate saudável, né? Que é o que nós estamos precisando na sociedade hoje. Debates saudáveis, né? E não debates sem fundamento. Um debate mais equilibrado, né? E não essa linguagem rasa que é muito utilizada aí, particularmente nas redes sociais. Sim, né, Rodrigo? Sim, e com ganho de conhecimento diversificado, nossa, fica bem melhor, né? E um profissional hoje em dia, ele precisa de ter esses argumentos. Né? Além do desenvolvimento intelectual, tem também a cultura geral. Cultura geral. É muito mais bem visto pelo mundo empresarial, mas pela sociedade como um todo, Sim, né? como um todo, porque quando você está se formando academicamente, que é o caso dos nossos discentes lá na Faceli, independente do curso, eles têm que compreender que essa formação ela é acadêmica, mas também para a vida. Então, se você tiver um hábito saudável, né, de buscar o conhecimento variado, é um ganho, na realidade, só vai ter ganho para as pessoas, né? Tem vários estudiosos sobre essa questão de como o hábito da leitura influencia a vida das pessoas, que sinalizam que o hábito da leitura, o desenvolvimento intelectual, que proporciona, por exemplo, uma visão crítica da realidade, contribui muito mais para que a pessoa exerça sua cidadania. E isso ajuda a melhorar o município, o estado e o país como um todo. Sim, você vai exercer a sua cidadania com plenitude, porque você vai ter consciência na realidade, né? Hoje a gente pode reparar que no nosso país
existe essa carência, né? As pessoas são facilmente manipuláveis politicamente, né? E inclusive essa radicalização ideológica, ela vem... Esse extremismo, né? Extremismo, ele vem justamente que só tem atrapalhado, na verdade. Só tem atrapalhado, independente de qual posicionamento, se é direita, esquerda, meio, o que quer que seja, é justamente a falta de diálogo e a falta, às vezes, de um conhecimento mais apurado, né? Tem uma escritora capixaba, ela até vai vir num dos nossos encontros, do Para Ler Mulheres, que chama Renata Bonfim. Ela é presidente da Academia Feminina Espírito Santense de Letras. E Renata tem uma frase, até numa entrevista que eu gravei com ela aqui, que eu acho que é marcante, que o argumento de quem não tem argumento é a violência. Isso. Né? E a gente percebe assim que o ambiente brasileiro hoje, a relação social, ela está muito confusa, né? Está muito agressiva. E você ter o argumento que vem do seu desenvolvimento intelectual, da leitura de bons livros, de certa forma equilibra as relações. Né? Sim, equilibra porque você consegue, de uma certa forma, explicar as suas opiniões, né? E é aquela questão, né? Você tem que ter o respeito também à opinião do próximo, né? Essa que é a questão. É uma questão de educação também. A democracia pressupõe essa convivência, Isso. né, Rodrigo? A convivência, muitas vezes, dos opostos. Na realidade, é entre os ímpares, né? Porque... É entre os ímpares, mas de uma forma dialogada, né? Dialogada. 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 Ô, Rodrigo, o projeto Para Ler Mulheres, conforme nós já explicamos, inclusive, aqui no projeto Prazer da Leitura, e a comunidade já tomou conhecimento através das redes sociais, além de das pessoas lerem um livro, né, escrito por escritoras, e durante os nossos encontros nós vamos debater sobre esse livro lido. Mas vamos trazer também os chamados temas transversais. Por exemplo, a violência contra a mulher, feminicídio, universo feminino, né, racismo, empoderamento da mulher. Qual a sua percepção de nós levarmos esses temas para discutir com alunos da faculdade, com pessoas da comunidade, de que forma que isso pode contribuir para o nosso ambiente de convivência, além do meio acadêmico? Eu acho que quando você debate temas relevantes, né, você começa a plantar uma semente de começar a buscar ou não vamos dizer uma solução concreta, mas começar a buscar pelo menos uma ideia inicial, né, sobre uma resolução que possa, na realidade, minimizar esses problemas dentro da sociedade, né? E, obviamente, muitos dos fatores que geram esses tipos de problemas são fatores culturais, né, sociais, econômicos, principalmente com relação à violência da mulher, né? Mas se você conseguir, na realidade, incutir dentro da sociedade, né, um debate sério, né, um debate, na realidade, verdadeiro, porque nesses debates e nessas leituras das autoras mulheres, né, elas muitas vezes passam sentimentos próprios. E esse debate justamente é para trazer em foco esses temas que são de extrema relevância, né, na nossa sociedade. Professor Rodrigo está colocando uma questão aqui que é muito oportuna, né? Nesse projeto Para Ler Mulheres, a gente vai ter um foco um foco em livros escritos por mulheres, a mulher contando a sua história. Mas tem um aspecto interessante, Rodrigo, que nós também convidamos homens para participar dos nossos encontros. O homem precisa também debater essas questões. Sim, são duas percepções diferentes. A violência parte do homem, na verdade. Né? É aquela questão que eu falei, fatores sociais, né, culturais. Principalmente culturais, né? Culturais, né, e econômicos, né, são fatores que partem muitas vezes do homem porque ele foi criado sobre essa perspectiva, né, machismo. É a cultura do mandatário. Do mandatário, né, a gente tem que analisar o seguinte, até 88, a nossa Constituição Federal, o homem era o chefe do lar, né? Exatamente. Então, a própria Constituição, que é a nossa Carta Magna, ela dava ao homem esse poder. Ela dava ao homem esse poder. E com a Constituição de 88 para cá, né, ela já acabou com essa visão, né? Hoje em dia, não existe chefe do lar.
ambos possuem os mesmos direitos e deveres, né? Hoje, praticamente 35% dos lares brasileiros são comandados por mulheres. Por mulheres. Né, são administrados por mulheres. Isso. E mesmo assim, os homens, muitas vezes, agridem essas mulheres. Agridem. Muitas delas são ex-mulheres desses homens, né? Então, é uma cultura que realmente precisa mudar. É aquele sentimento de posse, né? De posse. É o sentimento de posse. E o debate, ele faz com que a sociedade se torne mais sensível com relação a esses assuntos, comece até mesmo mudar um pouco, né, a visão cultural, porque a cultura, ela vem, na realidade, de um ato contínuo de que a sociedade, ela busca uma adequação ao seu desenvolvimento. Então, se você debate mais, se você explana as problemáticas, a tendência é que a sociedade mude, né, essas visões retrógradas, né? E principalmente a partir da leitura de livros, né, Rodrigo? Porque o livro, uma história contada nas páginas de um livro, ela não sai do nada. Ela sai de alguma experiência de quem escreveu. Isso. Né? É na sequência dessa gostosa entrevista com o professor Rodrigo que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.